Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre farmacocinética. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma dose, né, alguma medicação que foi administrada, e ela pode chegar na corrente sanguínea, aumenta a concentração dessa droga na corrente sanguínea. E aí, consequentemente, ela vai atuar nos tecidos, né, seja, por exemplo, ela pode encontrar o tecido-alvo, ela pode ser metabolizada e, posteriormente, ela pode ser excretada, e essa droga também vai atuar no seu local, né, o seu receptor específico. Então, nós temos receptores aí celulares, extracelulares, intracelulares, nucleares, para que exista a ação das drogas. E aí nós temos o efeito farmacológico. Perceba que nós temos uma certa classificação aqui de farmacocinética, que seria o que o meu corpo faz em relação a essa droga. Então, nosso corpo pode absorver a droga, ele pode distribuir a droga, ele pode metabolizar e excretar. Já o efeito que a droga, o que a droga irá fazer com o nosso corpo, a gente chama de farmacodinâmica. Então, de modo geral, a gente tem aqui farmacocinética seria o estudo que o nosso organismo faz com o fármaco. Então, nós temos absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E nós temos farmacodinâmica, que seria o que o fármaco faz com o nosso organismo. Então, cada fármaco tem o seu local de ação, o seu receptor específico, o seu mecanismo de ação e a sua ação fundamental. Então, são coisas diferentes que nós iremos conversar um pouquinho aí ao longo dessas aulas. Bom, então algumas definições importantes, né? O fármaco é uma substância química conhecida, de uma estrutura química bem definida, ela tem propriedades farmacológicas, ela tem uma validade, né? Ela tem, de fato, a gente conhece, ela tem uma finalidade, né, profilática, curativa, paliativa, então a gente conhece muito bem esse tipo de composto. A medicação seria já um produto farmacêutico, então ele já tem uma técnica que já foi obtida, foi elaborado de modo mais acurado, então eu sei a dosagem, eu sei o tempo de tratamento, eu sei qual que é a finalidade exata dessa medicação, né? Então, muitas vezes o fármaco ele pode estar apenas em pesquisas científicas, né? Eu sei o princípio, eu sei que ele faz algum efeito, mas ele está sendo estudado muitas vezes ainda, né? A gente acaba utilizando essas definições de modo um pouquinho errado, a gente fala medicação sempre, né? Mas na verdade, assim, tem essa certa diferença em relação a fármaco e a medicação. Aí a medicação, ela pode ser a união de um, dois ou três, enfim, ou mais fármacos, né, no mesmo produto. E a droga, ela pode ser qualquer tipo de agente químico que altere processos bioquímicos e fisiológicos. Então pode ser droga ilícita, pode ser álcool, pode ser, enfim, cocaína, maconha, né? E a gente não sabe, de fato, muitas vezes, qual que é a composição exata. E aqui, como a gente bem sabe, né, todo fármaco vai ser uma droga, mas nem toda droga vai ser um fármaco. E remédio, a gente fala muitas vezes em remédio, né? Mas vai ser qualquer substância ou algum recurso para ajudar, para ter uma cura ou um alívio. E não é só a medicação, não é só um fármaco. Pode ser uma fisioterapia, pode ser uma terapia, pode ser também um fármaco, pode ser atividade física. Então, na verdade, a gente acaba utilizando de modo um pouco errado, mas essas são as definições clássicas, né, de cada palavrinha importante para a farmacologia. Além disso, o princípio ativo é a substância que vai exercer de fato um efeito farmacológico. Então, por exemplo, essa caixinha aqui é a medicação. Então, eu tenho, por exemplo, aqui no caso, Zetsim. Então, ela é a medicação, né? E a gente tem aqui princípios ativos que são muito bem conhecidos. No caso, ezetimiba e a simvastatina. Então, esses, né, são os princípios ativos. Ezetimiba e a simvastatina. Só que nessa medicação, eu não tenho só o princípio ativo, eu também tenho excipiente. A gente chama muitas vezes de QSP, quantidade suficiente para o quê? Para completar a cápsula. Então, na cápsula não tem apenas princípio ativo, também tem os excipientes, que tem vários tipos de excipientes, né, que vão auxiliar tanto na ação desse fármaco, né, no efeito desse fármaco, quanto para conseguir completar essa cápsula, para completar a quantidade que ela possui. Vamos supor, 1 grama, né, total da cápsula, a gente vai ter ali uma quantidade X e Y da medicação, na verdade, do princípio ativo, e o restante, para completar a cápsula, vai ter um excipiente, que pode ser um excipiente líquido, pode ser em pó, enfim, de enfim, formas existe esse excipiente, tá? Então, o princípio ativo mais esse recipiente, a gente pode falar que na verdade vai ser um fármaco aí para, de fato, ter a sua ação específica.
Placebo seria um composto que não tem nada, né? Ele é farinha, ele não tem fármaco. Ele pode ter um efeito psicológico, né? Dependendo aí do que você fala para o indivíduo, e ele pode até ter um efeito terapêutico, muitas vezes, pode ser confundido com fármaco. E a forma farmacêutica, ela pode ser várias, pode ser comprimido, draga, cápsula, líquido, gasoso, pomada, enfim, tem vários tipos de formas, né? E o efeito tóxico seria uma dose elevada de alguma droga, pode causar alterações biológicas, psicológicas e até mesmo dependência. Em farmacologia, a gente tem aqui efeito terapêutico, né? Ação terapêutica, que pode ser uma ou mais. De repente, aqui, o ácido acetil salicílico, ele pode ser anti-inflamatório, mas pode ser, de repente, um analgésico também, né? Efeitos secundários. Nesse caso, eles não ocorrem para melhorar a doença. Então, de repente, o AS, ele foi descoberto como um antiplaquetário. Então, na verdade, o foco dele é ser o anti-inflamatório. Mas descobriu-se também que ele tem um efeito adicional, que é um antiplaquetário. Efeito colateral, qualquer tipo de resposta, pode ser boa ou pode ser ruim, a gente fala errado também, né? Então, nesse caso, efeito colateral é qualquer tipo de resposta diferente. Então, de repente, ó, se eu pensar no antialérgico, ele vai dar sono. Mas pensa também, esse sono é bom ou é ruim? Depende, né? Se você quer viajar, talvez para a Europa, você quer ter sono, então você pode tomar um antialérgico. Agora, se você, de repente, é um marceneiro que mexe com máquinas cortantes e você tiver sono, vai ser algo ruim, né? Então, pense que o efeito colateral, às vezes pode ser bom ou pode ser ruim. Reações adversas, aqui sempre vai ser algo ruim. Então, de repente, uma alergia, uma diarreia, uma febre, sempre é um efeito que vai ser indesejado. E efeito tóxico, reações, como a gente já viu, provocadas por uma dose muito alta e uma acumulação anormal desse fármaco no seu organismo, né? Então, uma dose muito acima, né, toda droga vai ter, né? Então, a gente tem que ter uma faixa, né, de atuação de limite de cada droga. Então, percebam que aqui nós temos um gráfico bem interessante que mostra a administração oral dessa droga, os níveis séricos plasmáticos da droga começam a aumentar e aí depois ele vai decair, o que é natural, o que é fisiológico e normal, né? Então, essa droga vai aumentar. Nessa faixa aqui, ó, a gente tem a concentração terapêutica. Então, é aqui que existe, de fato, uma ação da droga eficaz. Então, na hora que ela está sendo absorvida, né, na hora que ela tem uma ação, se for droga oral, ela não terá sua ação aqui nesse comecinho, ela tem que ser absorvida, chegar no plasma e aí depois ter a sua ação. E aí depois da eliminação, ela também tem a sua eliminação e consequentemente não tem uma ação, a concentração é mínima e é ineficaz. Lembrando que em excesso, se essa curva for muito alta, a gente tem uma concentração tóxica também. Bom, então cada ponto aqui é importante, né, para determinar qual seria o foco, o alvo para esse indivíduo, né? Eu tenho que trabalhar com essa quantidade aqui, né? Eu não posso nem ter efeito mínimo, nem o efeito máximo, certo? Eu tenho que ter a dose de fato terapêutica. Bom, então pensando em fármacos de via oral, nós temos aqui a absorção, e aí a gente tem, obviamente, tem uma circulação, né? Tem algo sistêmico, onde nós temos aí uma certa barreira, um certo tipo de tecido, que é o fígado, que vai fazer algumas coisinhas que mais para frente eu explico para vocês, né? E a gente vai ter que pensar nessa metabolização que o fígado faz. Depois que a gente tem essa concentração, né, no plasma, a gente tem a distribuição para os tecidos. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em fármacos de origem oral, né, droga oral, ela vai acabar se deparando com o fígado e a gente chama isso aí de metabolismo de primeira passagem. Então, boa parte da droga, ela já vai ser metabolizada logo no começo. E aí, depois que ela passa para a corrente sanguínea. Depois a gente chega a falar mais em detalhes sobre isso, tá? E aí depois nós temos o metabolismo e a excreção que vai preparar essa droga para que ela seja eliminada do seu corpo. Bom, então vamos lá, passo a passo, né, falando da absorção. Então, a gente tem aqui via oral, a absorção vai ser lá no intestino. Ah, e tem absorção no estômago também? Também tem, mas é basicamente, principalmente no intestino, porque ele é um órgão muito grande, muito extenso, e fica muito mais fácil da gente conseguir ter essa absorção mais eficaz. Bom, e aí a gente tem uma primeira barreira, pensando no seu intestino. Qual seria a primeira barreira do seu intestino? A gente tem membrana plasmática, né? E a membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então aqui nós temos uma parte polar e aqui nós temos uma parte que é apolar. A gente vai ter que tentar vencer essa barreira para conseguir absorver esse fármaco.
Então, mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um fármaco que ele é apolar, ou seja, ele é mais solúvel na gordura do que na água. Ele consegue passar tranquilamente aqui, ele passa essa membrana livremente por difusão. Agora, se for um fármaco polar, que ele é mais solúvel na água do que na gordura, ele bate aqui e volta. Ele não consegue passar tão facilmente assim, né? Então, a gente vai precisar de proteínas, de canais que transportem, né, esse tipo de drogas para poder, enfim, conseguir ter essa absorção, né? Enfim, então o que acontece? Nesse sentido, nós temos algumas coisinhas que podem nos auxiliar, que seria, por exemplo, o coeficiente óleo-água, também chamado de coeficiente de partição. E aí, isso vai influenciar muito na absorção dessa droga, né? Por quê? A gente tem aqui uma formulinha bem simples, onde eu tenho o óleo, a concentração de óleo por cima e a concentração de água aqui abaixo. Então eu sei o quanto que a droga consegue interagir com o óleo e o quanto que ela consegue interagir com a água, mais ou menos assim, ó. Pensa nesse fármaco aqui, olha só. Fármaco X, ele tem essa concentração em óleo maior do que essa concentração na água. Então concorda que ele é mais solúvel no óleo, né? Ele é mais apolar? Se eu colocar isso aqui na formulinha, olha só como fica um coeficiente óleo-água bem alto, né? Coeficiente óleo-água grande, ele é solúvel em óleo. A gente já viu, a concentração que ele está em óleo é muito maior. Então, qual seria o experimento? Vou pegar um fármaco e vou tentar diluí-lo ou na água ou no óleo. Se ele tiver melhor diluído no óleo, a concentração dele vai ser maior no óleo. Ele não consegue se diluir na água, então a concentração vai ser menor. Olha a diferença desse outro fármaco, o fármaco Y. Ele tem uma concentração muito menor no óleo e muito maior na água. Quando eu faço a regrinha aqui na formulinha, ele tem um coeficiente óleo-água de 0,01, que é muito baixinho. Então, ele é mais solúvel na água. E aí percebam que qual que é a importância disso? Pensando nesse coeficiente, se o fármaco é mais solúvel no óleo ou na água, eu tenho uma diferença de absorção. Então, quanto mais ele for solúvel no óleo, eu tenho uma absorção melhor, porque ele consegue ultrapassar a membrana muito mais facilmente. O apolar, ele vai entrar em qualquer ponto aqui, ó. Tudo que for solúvel na gordura, tudo que for apolar, consegue facilmente passar em qualquer local aqui da membrana plasmática. Por um outro lado, se eu pensar em fármacos polares, ele não passa em toda a membrana, ele passa apenas nos canais específicos para ele, então fica um pouquinho mais difícil. E é por isso mesmo que alguns tipos de medicações são adicionadas de gordura, para que a gente tenha uma absorção mais rápida. Então, por exemplo, essa medicação aqui, essas cápsulas em gel, o gel nada mais é do que uma gordura, né? Então, a gente tem óleos ali para conseguir melhorar essa absorção, para que seja mais rápida a absorção dessa medicação. Bom, então outro ponto também é o pH, que é um pouquinho mais chatinho, né? Um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo, eu tenho polaridade. Não confundam com uma questão aqui de pensar se ele é gorduroso, se ele é, na verdade, solúvel na água, pensando em coeficiente óleo-água. Tenta não misturar as duas coisas para não ficar mais difícil, tá? Então, pensa, polaridade é alguma coisa polar, é uma coisa que tem polaridade. Então, ele é ionizado, tá? Ou positivamente ou negativamente. Se ele é apolar, ele não tem polaridade, tá? Então, polar tem polaridade, apolar não tem polaridade, tudo bem? E aí a gente tem essa questão, que é essa equação aqui de Henderson-Hausenbach, onde nós temos essa dissociação de ácidos. Por exemplo, a gente tem aqui HCl, ele pode ser quebrado aqui, pode ser dissociado em H+ e cloreto, por exemplo. Então, a regrinha seria essa, para esse ácido, HA, o ácido, vai ser quebradinho aqui em H+, mais o Azinho, que seria o cloreto no caso, que é uma base conjugada. E a gente pode ter isso que vai e volta dependendo da condição. Então, a gente tem um equilíbrio. Isso vai ser um equilíbrio. Para a base é a mesma coisa, então só que aqui é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, NH4 quebrado em H+, NH3. Então, aqui tem um ácido conjugado, onde eu tenho esse equilíbrio com H+ e uma base. Vamos ver isso na prática, como fica mais fácil. Pensa só, vou jogar o mesmo fármaco ácido. Pensa que não estou falando polar, estou falando ácido. Então, fármaco ácido, né? Fármaco básico ou fármaco ácido. O fármaco ácido, eu vou colocá-lo em duas soluções diferentes, tá? Primeira solução, pH ácido,
que pode ser, por exemplo, o seu estômago. Então, eu tenho um fármaco ácido no seu estômago que é ácido. O pH vai ser baixo, H+ em excesso. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu já tenho muito H+, olha só, pH ácido, fármaco ácido. Eu tenho ácido aqui, ó, H+ sobrando. Eu não vou jogar a setinha para esse lado, eu vou jogar a setinha para esse lado aqui, ó. Mas por que, Aline? Porque já tem muito ácido aqui. Olha a equação que a gente viu no slide anterior. Eu vou jogar para esse lado de cá. Quando eu jogo para esse lado de cá, né, essa solução, ela tem carga? Ó, carga nenhuma. Aqui eu tenho carga, ó, carga negativa. Isso aqui é algo polar. Agora aqui, não tem. Então é uma substância apolar, é uma substância não ionizada. Então essa reação vira para cá e eu tenho algo que não ionizado. Então percebam, quando eu tenho um ácido, um fármaco ácido no estômago, o que acontece é a formação aqui de algo que é apolar, algo sem polaridade. Então, se eu consumir um fármaco e ele está no meu estômago nesse momento, ele for ácido, esse fármaco, ele vai ter uma absorção muito eficaz, porque ele é um fármaco que vai ser apolar. Se ele é apolar, ele passa a membrana plasmática livremente, facilmente, né? Bom, então, portanto, o fármaco será melhor absorvido em meio ácido. Então, fármacos ácidos em meios ácidos, que é o estômago, eles são melhores absorvidos. Não estou falando, falando em eficiência, né? Não em quantidade de absorção, porque o intestino sempre vai ganhar, tá? Pela extensão, pelo tamanho do intestino. Bom, pensa se for o contrário, se eu tenho um fármaco ácido, agora no ambiente básico, ambiente alcalino, né? Fica melhor. No seu intestino, por exemplo. Então, nesse caso, ó, eu tenho algo ácido e algo alcalino. São duas coisas diferentes. Então, nesse momento, esse meu fármaco, que é ácido, ele vai ser deslocado para esse lado, né? Para outro sentido da seta. Porque, na verdade, eu tenho algo ácido e algo básico. Eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Quando eu jogo para esse lado de cá, eu formo uma base conjugada, que tem um negativo aqui, ó. Tem uma carga. E aí, com certeza, eu tenho então a formação de algo que é polar. Então, o meu fármaco fica polar. Então, percebam só que interessante. Quando eu tenho um fármaco ácido no intestino, ele fica na forma polar e aí, com certeza, ele é não tão bem absorvido nesse local, certo? Se eu pensar aqui para o outro lado, né? Então, eu tenho outro tipo de fármaco básico no meio ácido. O que acontece nesse caso? Eu tenho deslocamento, né? Como eu tenho coisas diferentes aqui, ó, básico e alcalino, eu vou jogar a setinha para esse lado e vou formar mais ácido conjugado. E aí o que acontece é que esse ácido conjugado, esse HB, ele tem hidrogênio, ele tem um maisinho, né? Ele tem carga. E aí o que ele é uma substância que é polar. E aí, com certeza, ele vai ter então carga, vai ficar ionizado. Ele é algo polar. Se ele é algo polar, fica mais difícil dele conseguir ser absorvido tão facilmente. Então, a absorção é um pouquinho mais difícil de acontecer. Por um outro lado, se for um fármaco básico, no meio básico, eu vou conseguir, de fato, jogar para esse lado, para formar mais íons H+. E aí, o que acontece é que eu tenho aqui, por exemplo, ó, o B, a base, ele não tem carga, ele é não ionizado, então ele vai ser apolar. Então, o fármaco alcalino, o fármaco básico, no meio básico, no intestino, ele é mais absorvido. Né? Então, a gente tem aqui, ó, levando em conta o pH, velocidade de absorção. Um fármaco ácido é mais absorvido no estômago e o básico mais no intestino delgado. Só que se for levar em consideração a superfície do intestino, o tamanho do intestino, ele é muito mais eficiente de modo geral. Então aqui eu posso ter mais velocidade de absorção, mas aqui eu tenho sempre mais eficiência. E aí com certeza eu tenho uma melhor absorção no meu intestino delgado. Um outro ponto aqui é o aprisionamento de fármacos. Então, nós sabemos que, por exemplo, aqui uma célula, tá? Aqui a gente tem receptor de membrana, aqui a gente tem o DNA, tá? E aqui a gente tem uma droga, por exemplo, nesse caso, uma droga básica, tá? E aí, aqui nós temos uma imagem de pâncreas, que o que acontece? A gente tem, por exemplo, ó,
rosinha, a gente tem uma coloração HE. O que seria HE? Hematoxilina e eosina. Esse roxinho indica coisinhas ácidas e o rosinha coisinhas alcalinas, coisinhas básicas, tá? E aí a gente tem o seguinte, vamos supor que uma droga básica, ela foi absorvida no seu intestino de forma que ela seja apolar, tá? Então ela passou livremente no seu intestino, facilmente, entra na célula, porque concorda, se ela é apolar, ela entra aqui, ó, nessa membrana plasmática facilmente também. Quando ela entra aqui, ela vai passar, vai encontrar, de repente, receptores nucleares e vai ter a sua ação. Só que quando ela tem interação com o DNA, ele tem ácido, né? A sua composição do DNA também tem ácidos. Por isso que aqui a gente tem essa marcação com roxinho, que quer dizer que tem ácidos. Então, o núcleo celular, ele tem ácido também, né? E aí, quando essa droga encontra esse componente ácido, ela acaba ganhando essa polaridade e ela fica mais polar. Então, ela fica mais difícil dela sair daqui, ó. Ela não consegue sair do núcleo celular. Ela fica mais presa. E ela pode, de repente, até atuar mais tempo. A gente tem um tal de aprisionamento de fármacos. Se é uma droga que lá no intestino era polar, né, uma droga ácida lá no seu intestino que é polar, ela fica aqui mais para fora. Ela não consegue entrar porque ela é polar. Então, ela não ultrapassa a membrana plasmática. Ela fica aqui fora. Então, percebam que quem faz a modulação, enfim, inventa o fármaco, ele vai ter que saber onde que esse fármaco vai atuar. Se vai ser aqui fora, na célula, no meio extracelular, ou se ele vai colocar uma droga que seja intracelular. Lembrando que a gente pode ter aqui, né, se for uma droga que é apolar, ela pode, de repente, passar livremente por aqui e depois ir para o núcleo. Se é uma droga polar, ela fica aqui pelo exterior, agindo em receptores de membrana. Então, o propósito principal de quem inventa fármacos é pensar, essa droga vai atuar aqui ou vai atuar aqui, né? Então, ele tem que saber se ela vai ter que ser polar ou apolar. É fundamental que ele conheça isso. Fatores que vão influenciar, então, na absorção. A gente tem a questão da solubilidade, né? Se é solúvel mais em água ou em óleo. Nós temos a forma farmacêutica, que é importante obedecer, a concentração e o fluxo, né? A concentração do plasma, a concentração da droga. E nós temos também os locais, né? O fluxo sanguíneo é fundamental para dizer o quanto de droga vai chegar naquele ambiente. E também a área, né? O intestino delgado é fundamental para a verificação desse propósito.